E aí galera, beleza? Começando a nossa terceira aula sobre a aba de Curves, né? As curvas de RGB e as curvas de Hue e Saturation dentro do Lumetri Color. Essa aula é um pouco mais complexa e pode ser que demore um pouquinho mais, mas a gente vai tirar de letra. Vamos lá! Então aqui no Premiere nós estamos na nossa terceira aba, a aba de Curves, né? E vamos começar pelo RGB Curves, ok? O RGB Curves permite para você fazer um ajuste de curva da luminância da sua imagem e dos canais vermelho, verde e azul, né, nesta sequência, ok? O que é importante você saber? A parte alta, né, desta reta são as suas altas luzes. Quanto mais para baixo você traz, mais escura ela fica. Quanto mais para a esquerda você traz mais para o campo das luzes, mais estourada ela vai ficar. Então, esse triângulo da esquerda são a parte de luzes. Esse triângulo da direita é a parte de sombras, ok? Então, esse ponto mais baixo, né, ele vai intensificar as sombras, ok? Representa a nossa sombra, nosso preto, ou se você puxar mais para o campo das luzes, ele vai clarear um pouco mais. E por que é chamado de curva? Porque você pode criar desenhos, ok? Aplicando esses keyframes aqui ao longo da sua reta, você pode criar desenhos, certo? De curvas, ok? Contrastando a sua imagem, ó. Aqui eu puxei mais os highlights, reduzi, enterrei um pouco mais as sombras, né? Puxei mais os highlights, enterrei um pouco mais as sombras, reduzi um pouco os tons de preto, a imagem fica um pouco mais acinzentada, ok? Ou reduzo um pouco os tons de branco para recuperar um pouco, né? Clipar um pouco ali os brancos, recuperar um pouco de informação. Beleza? E funciona da mesma maneira com vermelhos, né? Verdes e azuis. Você pode trabalhar aqui intensificando o vermelho nas baixas, retirando o vermelho das baixas, intensificando o vermelho nas altas, retirando o vermelho das altas, ou criando curvas, certo? Certo? Dessas tonalidades, beleza? A parte mais complexa das curvas é o que a gente chama de Hue Saturation Curves, ok? As primeiras opções elas são bem fáceis de compreender, mas as últimas são bem chatinhas, ok? Então vamos lá, o Hue versus Saturation, o que isso quer dizer? Que você vai trabalhar a saturação fazendo uma seleção de tom. É sempre assim, o segundo é o que você vai trabalhar, o que você vai modificar, e o primeiro é o que você vai selecionar para fazer essa modificação. Então eu vou selecionar um determinado tom, certo? Por exemplo, vou selecionar os tons de azul aqui e eu vou trabalhar a saturação deles aqui na vertical. Então, se eu saturar mais, tudo que é azul aqui na minha imagem, ou seja, o oceano, vai ficar, né, mais saturado. Tá vendo aqui, quando eu seguro a barra vertical, ela representa a saturação. Aqui em cima está azul, aqui embaixo está cinza, né? Está insaturado. Então, você seleciona um determinado range, né, de tom, você seleciona uma gama de tons e, através dessa curva, né, através da sua escala vertical, você aumenta ou reduz a saturação. Isso funciona para todas as outras, né, para todos os outros tons. Em seguida, a gente vai ter a opção de Hue versus Hue, né? Tom versus tom. Então, segunda opção, você vai alterar o tom através da seleção de um range tonal, ok? Então aqui, por exemplo, novamente o azul, beleza? Eu quero deixar esse azul do mar mais ciano, mais esverdeado, aquele azul piscina, sabe? Então, puxei aqui mais em direção do verde, ó, deixei aqui mais piscina, uma tonalidade diferente. Ok, e isso funciona para todos os outros tons também. Se você selecionar uma variação de verdes, você vai tonalizar os verdes. Tá vendo que ficou avermelhado aqui, agora, o azulado, certo? Então, seleciona uma variação, um espaço tonal, né? Eu quero o tom daqui até aqui, daqui até aqui. Você pode navegar aqui, né, para melhorar a sua seleção, que ele vai dar um loop, né, uma volta 360 aqui praticamente. E no eixo vertical você vai trabalhar a alteração desse tom, né, desse espaço tonal, ok? A terceira opção, você vai ter Hue versus Luma, ou seja, você vai alterar a luminância de um determinado tom. Você vai alterar a iluminação através da seleção de um tom. Então eu vou selecionar novamente aqui o azul, né, o azul do nosso mar.
Se eu puxar para baixo, ele vai escurecer, certo? Reduzindo bastante a luminância desse tom, sem influenciar no resto da imagem. Somente onde está presente a tonalidade azul, que é ali nas montanhas e no mar, ou eu posso clarear também, certo? Então, Hue, a curva de Hue versus Luma funciona dessa maneira. A alteração da luminância através da seleção de um tom, ok? Luma por saturação, né? Você vai alterar a saturação através da luminância. Então, separando aqui em dois, tudo que está à esquerda são os tons dos médios até os escuros, tudo que está à direita são os tons dos médios até os claros, ok? Então eu quero que aqui os tons mais escuros eu insature mais, beleza? A gente não tem uma visualização porque esses tons eles estão bem aqui, né? Bem na parte bem escura da imagem. Então vou aumentar aqui um pouco, ó, pra gente ver esse range. Vamos reduzir aqui, ó. Tudo que era mais escuro, por exemplo, aqui o verde escuro, o verde musgo, ali é parte da montanha, foi insaturado. E se eu quiser saturar do outro lado, por exemplo, os tons mais claros, ó, saturei os tons mais claros. Um pouco mais do azul, um pouco mais do céu, um pouco mais das pedras. Beleza? Então é uma curva de... você vai alterar a saturação através da seleção da luminância. E a curva de saturação por saturação, né? É uma curva onde você vai alterar a saturação selecionando as zonas mais saturadas ou menos saturadas da sua imagem. Então a mesma coisa, do centro para a direita, médio saturado até muito saturado e médio saturado até pouco saturado, certo? E isso serve para você fazer os ajustes em uma imagem, por exemplo, que você saturou, fez a correção e tal, trabalhou toda a sua imagem, mas você tem um tom específico que está muito saturado, que está se sobressaindo dos outros, ok? Então você pode vir aqui nas zonas mais saturadas, reduzir, certo? E aí o software vai identificar quais são as zonas mais saturadas da sua imagem e vai reduzir automaticamente a saturação dessas zonas. Como aqui eu não tenho nada muito saturado, então a gente não vai ter uma visualização perceptível disso nas zonas mais claras. Então eu vou puxando aqui para as zonas mais insaturadas para vocês verem, ó. Aos poucos, o que é mais saturado vai perdendo saturação. O céu perdeu bastante saturação ali, as montanhas, ó. E parte do verde, parte do azul também. Vou até demonstrar aqui com essa imagem do deserto. Vou até vir aqui nessa imagem do deserto para a gente demonstrar melhor. Vamos saturar bem, ok? Bem saturado. E agora a gente vai voltar aqui na curva de lume saturação e vamos tentar insaturar só as zonas mais saturadas, ó. Vamos procurando onde é que está localizada a zona de saturação da areia, certo? Ó, tá aqui, ó. Zona de saturação da areia tá mais ou menos nesse range aqui, beleza? Ó, nesse range. E ele insatura só o tom que está mais saturado sem mexer no restante da imagem. Ok? Essa aula eu acho que é uma das mais complexas, essa parte eu acho que é uma das mais complexas para a gente compreender, né? Mas a gente consegue, experimentando e treinando, né? Fazendo aos poucos, a gente consegue obter bons resultados. Então, até a próxima aula.